Olá pessoal, está no ar o quarto episódio do nosso podcast Encantado Educa. Hoje nós estamos aqui na biblioteca da Escola Mundo Encantado, onde nós vamos conversar com professores. Eles que foram vencedores do prêmio, terceira edição do prêmio Professores que Encantam, que é idealizado pela Secretaria de Educação e Inovação de Encantado e que conheceu os projetos vencedores no mês de dezembro. Estão aqui conosco Igor dos Santos, ele é professor da Escola Centro Municipal de Educação Encantado, Melissa Ferri, da MF Porto 15, a Eduarda Fraporte, da Érico Veríssimo, a Amanda Radaeli, da EMEI Pequeno Príncipe, a Ângela Pellegrini, da Mundo Encantado e também a Ana Giron, do Centro Municipal de Educação. A gente vai tentar entender um pouco do que cada um apresentou de projetos para a edição desse prêmio, também falar um pouco da rotina deles como professores. Deixa eu começar com o professor Igor, que foi vencedor do prêmio Professores que Encantam, é do Centro Municipal de Educação. Tudo bem, professor? Como é que vai? Tudo bem, tudo bem. E aí, quanto tempo já de professor? Eu sou há 8 anos professor do estado, mas há 2 anos no Centro Municipal. Qual é a disciplina? Matemática eu dou do 7º ao 9º, mas no estado daí eu dou física e outras matérias aí que são incluídas aí no currículo do ensino médio. Sempre em ciências exatas, nunca foi para a área de humanas, não? Exatas. É um bom professor? Eu espero. Qual foi o teu projeto, Igor? Nós criamos um jogo, na verdade eu tinha a turma do 6º ano, o ano passado, que foi do 7º ano que nós ganhamos esse ano, mas a gente começou a criar ele o ano passado ainda. A gente tentou criar um jogo para mobile, para celular, onde a gente conseguia incluir os cálculos matemáticos, que era o objetivo, a gente fazer do nosso aprendizado alguma forma um pouquinho mais que chegasse próximo do que eles utilizam hoje no dia a dia deles, que são os jogos que eles utilizam aí todos os dias. Então nós criamos um banco de questões, onde os alunos eles acessavam esse banco de questões através do jogo, se percorrendo um labirinto, podemos dizer assim, que eles, através de alguns pontos, eles acionavam alguns gatilhos que acionavam esse banco de questões que eles respondiam, e a gente pode... E essas questões, elas vinham de forma aleatória, e a gente pode determinar um nível para o 9º, para o 7º, para o 6º. Como a gente desenvolveu isso no 7º ano, a gente queria apresentar para a escola inteira, a gente colocou questões do 7º ao 9º, né, para todos participarem, né, e um desafio foi a gente criar esse jogo e a gente publicar esse jogo na Play Store, e aí não está ainda na Play Store, por causa que isso demora alguns dias para ser aprovado ainda, mas a gente conseguiu colocar lá e a gente conseguiu liberar para alguns e-mails como teste, mas ainda vamos conseguir botar lá na... Então é possível baixar esse aplicativo Sim, no celular? Agora ainda não, por causa que ele ainda está em teste, e isso está em teste, e é uma política da Play Store, que eles demoram uns 15, 20 dias para colocar lá, e para testar até por uma questão de segurança, porque não podem colocar qualquer jogo lá, né, tem que ver se ele é para a idade certa, e algumas políticas deles lá, mas vai ser disponibilizado sim daqui uns dias. Os alunos se envolveram na organização disso tudo? Demais, demais. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque a turma inteira participou e eles foram vendo as coisas, e no começo eles ficaram meio céticos, porque eles não acreditavam que a gente ia construir um jogo e conseguir colocar lá dentro da Play Store. Mas conforme o jogo foi andando e a gente conseguiu, e eles foram vendo os resultados, assim, aí eles acabavam se empolgando e todos queriam participar. Aí é pena que eu não posso mostrar aqui, mas ele ficou muito legal o jogo. Que bacana. Só para contextualizar, o Prêmio Professores que Encantam, que é organizado pelo governo de Encantado, já está na 3ª edição, é uma forma de mobilizar os professores a apresentarem projetos, a se inscreverem por meio de projetos que são desenvolvidos na sala de aula ao longo do ano, e a gente percebeu uma evolução no número de participantes desse ano, né? Foram cerca de 50 inscritos, um crescimento bem considerável em relação às edições anteriores, e já a gente percebe que passa a ser quase que um Oscar aí
da nossa sala de aula, dos nossos professores aqui de Encantado. Conversar um pouco com a Ana Giron, ela que é do Centro Municipal de Educação. Tudo bom, Ana? Fala um pouco do teu projeto, como é que foi se inscrever e ganhar também esse prêmio. O meu projeto foi, então, reciclar, criar e empreender, transformando óleo e papel em oportunidade. Tudo começou quando eu perguntei para os educandos o que as famílias faziam com o óleo de cozinha usado. E a maioria, então, relatou que as famílias jogavam no ralo da pia, ou no lixo orgânico, ou também enterravam na horta. E então eu trouxe para eles que não é certo fazer isso, porque quando a gente joga no ralo da pia, isso pode entupir a tubulação de esgoto e também atrair vetores, né, como ratos e baratas. Também falei que o ideal não era enterrar na horta, porque ele cria uma camada que impede a vegetação nativa de nascer novamente. E então, eles pesquisaram, eu dei para eles os computadores, e qual seria a solução para o óleo de cozinha usado. Então, eles viram que dava para usar para fazer sabão caseiro. Além disso, dava para fazer sabonete, dava também para fazer biodiesel, várias coisas para o óleo usado. Então, a gente viu que dava para fazer sabão, e eu trouxe para eles uma receita de sabão que a minha mãe fazia em casa quando eu era pequena. E então, a gente começou a arrecadar óleo. Primeira coisa era arrecadar óleo. A gente construiu panfletos, eles mesmos que fizeram, que então o centro municipal era um ponto de coleta e que as pessoas podiam doar o óleo para a escola. E então a gente passou na comunidade, andou ali ao redor da escola, entregando panfleto para quem passava, e eles explicavam que então o óleo que eles doassem ia ser transformado em sabão. E ali a gente já teve o retorno da comunidade. Eles trouxeram óleo para a escola, as famílias também doaram muito óleo, e a gente fez a nossa primeira leva de sabão, que eu fui mostrando para eles o passo a passo. Eles ali estudaram bastante medidas, quantidades, 2 litros, 5 litros de óleo, 1 quilo de soda, e também misturas químicas, né? Porque falei para eles que a soda é perigosa, né? Se entrar em contato, o vapor em contato com a pele pode queimar. E eles se questionavam, tá, mas então vai dar para usar o sabão? Porque se a soda queima, não vai dar para usar o sabão. Daí eu falava que era uma mistura química, que depois de seco o sabão ia dar para usar. Eles também pesquisavam sobre a soda. Foi bem legal a troca. Eles tiveram muita interação, eles queriam muito saber, eles queriam muito fazer, eles queriam muito mexer no sabão. Como o sabão ele demora para ser feito assim, para a mistura ficar pronta, então todos participaram no processo de mexer, eles se cansavam porque ficava duro. Foi bem legal. Daí depois a gente colocou o sabão nas formas de plástico. E por aí ficou uma semana, porque demora bastante para secar o sabão. E enquanto o sabão secava, a gente criava outras coisas. Então a gente fez propagandas, né, para vender o nosso produto. Essas propagandas foram inspiradas em propagandas antigas. Então eu levei para aulas várias propagandas antigas que tinha, tipo, da Bombril, da Sadia, daí a gente assistiu uma aula inteira. E nas outras aulas eles criaram as suas propagandas, criaram um roteiro. Tinha alguns que se inspiraram nas propagandas antigas, outros criaram do zero. Então, jingle, criaram uma música, que foi que a Udi cantou, né? Bem legal, com rima e tudo. E daí teve uma outra aula que a gente gravou eles vendendo o produto. E também a gente fez as nossas próprias embalagens, né? Já que o nosso produto era ecológico, a gente reciclou o óleo, a gente criou nossa embalagem com papel reciclado. Então, colocamos em todas as salas de aula, caixa coletora de papel. Daí, quando tinha uma atividade de recorte, em vez da criança colocar o papel no lixo normal lá da sala, eles colocavam nas nossas caixas. Daí, tinha bastante papel usado, que a gente criou a nossa embalagem, o papel reciclado. A gente picou o papel, colocou no liquidificador, daí criou uma massa, uma pasta, que depois de seca se transforma bem parecido com o papel toalha, assim. Daí a gente embalou o nosso sabão com esse papel, porque se nosso sabão é ecológico, nossa embalagem não podia ser de plástico.
falava para eles. Então, foi com um papel reciclado que a gente fez. Um papel que ia para o lixo se transformou em uma embalagem. E para ficar mais bonito também, a gente colocou pétalas de flores no papel reciclado, ou folha de árvore, que daí ficou uma embalagem mais apresentável, assim. Daí, depois do sabão pronto, eles embalaram com esse papel, escreveram mensagens, e a gente vendeu na festa de São João, na festa da família, na ação em família da escola. Vendeu bem? Sim, vendeu mais ou menos assim uns R$ 400, 450, que foi arrecadado esse dinheiro todo para a horta escolar. Então, com o dinheiro que a gente conseguiu, a gente comprou mudas, alface, beterraba, brócolis, a gente comprou flores também para colocar lá na horta, chás, e eles foram lá, né? Não só a turma que eu fiz o projeto, mas todas, porque eu me esqueci de falar, mas eu sou oficineira de educação ambiental. Então, eu pego as turmas de pré a 5º ano. Esse projeto que eu fiz foi com o 4º ano. E todas as turmas, querendo ou não, se envolveram. Seja para fazer o papel reciclado, que eu fiz com mais de uma turma, ou até na horta, que todas vão. Então, a gente ia na horta, a gente plantou as alfaces, a beterraba, enfim, e tinha todo ali o cuidado do plantar, do colher e se alimentar, porque daí a gente entregava para as tias da cozinha, elas lavavam e eles comiam no almoço. E com o dinheiro arrecadado ainda está ali em função, a gente ainda tem um valor, a gente vai construir a nossa sala verde também lá na horta, que vai ser uma sala para as aulas de educação ambiental, que os educandos vão poder ir lá e ter o contato com a natureza também. Acho que é isso. Que bacana. Ana Giron, quanto tempo de sala de aula, Ana? Ainda sou novinha, eu tenho 5 anos de sala de aula. Já ganhando o prêmio aí. Melissa Ferre, a Melissa que é a bicampeã da nossa turma, né? Tudo bom, Melissa? Tudo bem. E aí, qual é o sentimento aí de ser bicampeã de um prêmio que passa a ser bastante valorizado? É a segunda vez, para mim foi uma surpresa muito grande, até me emocionei, né, quando recebi, porque a gente procura, quando escreve o projeto, procura passar aquela sensação que se tem em sala de aula, a emoção de estar ensinando, de estar mostrando aos alunos algumas coisas diferentes. Então, são coisas que não estão escritas no papel, mas que a gente procura passar, né, esse sentimento, né? Então, foi isso que quando eu escrevi esse projeto do ano passado, foi que quando alguém lesse, sentisse aquilo que eu estava sentindo na hora que eu estou na sala de aula, dando aula para os alunos, porque é uma maneira de ensinar eles de uma forma lúdica e prazerosa, né? Qual é o projeto? O projeto desse ano foi Sabores do Alfabeto. Eu trabalho com o 1º ano, que é a alfabetização. Então, assim, o objetivo todo, né, disso tudo é alfabetizar eles e fazer com que eles cresçam, tanto na leitura quanto na escrita. E foi apresentado algumas letras do alfabeto, porque eu não trabalho o alfabeto corrido, assim, a gente vai pegando algumas letras conforme o interesse do aluno. Então, assim, tudo parte de entender para onde vamos, que história vamos trabalhar. Então, é pegado uma letra do alfabeto e essa letra remete a um alimento, R de rabanete, Q de queijo, L de laranja, foram algumas que foram trabalhadas, né? E aí, a partir daí, então, é trabalhado com histórias, trabalhado com produção de texto, escrita de frases, conforme o nível que a gente está, naquele momento que é apresentado o trabalho, né? E aí a gente engloba várias coisas. Mas não é só trabalhado isso, não foi trabalhado só esse projeto aí, né? Teve outros tantos que estão no meio disso tudo, né? Porque a gente trabalhar a mesma coisa sempre se torna enjoativo, né? Então, assim, tem tantos outros projetos que são trabalhados em sala de aula também, né? Mas eu escolhi esse, né? Para apresentar para todos, né? E como é que os alunos receberam essa proposta? Eles recebem gostando, né? Porque é de uma forma lúdica, né? Não é aquela coisa assim, ó, chega lá, vai impor o conteúdo e apresentar, né? Primeiro, assim, a gente, tipo assim, R de rabanete, apresenta o rabanete, olha, pega na mão, olha a textura dele, né? E depois a gente vai trabalhando a escrita de frases, palavras que iniciam com aquela letra, e produção textual também, mas agora no final do ano, né? Que eles já estavam escrevendo também.
na questão de provar também, uns querem provar, outros não querem, né? Então, assim, tudo fica a critério deles, mas, assim, a direção do projeto e da aula vai de acordo com o interesse deles, é eles que vão direcionando, né, o que eles querem aprender, então, é parte deles isso, né, a escolha do tema, né, eu ofereço algumas coisas e eles escolhem aquilo que eles querem aprender, e assim, algumas vezes, a gente já terminou tal história, tal letrinha, e ainda surge alguma coisa, surgiu o rabanete branco que a minha avó plantou, essa espécie de laranja a gente não provou, daí vem e a gente retoma aquele projeto, então assim, não é assim, trabalhar e morreu, né, eu acho que as coisas continuam, fica nas crianças, isso, e fica com o envolvimento da família, porque eles também são envolvidos nessas atividades, né? Então, a família também está envolvida, a escola toda está envolvida, né? No caso, como foi a alimentação, a cozinheira está envolvida, né? A direção da escola. Então, a gente procura envolver todos, né? Não fica um projeto dentro de sala de aula. E esse projeto, ele veio para fora da sala graças à Secretaria de Educação, proporcionou isso, né? Então, assim, é algo que é fantástico, porque alguém está vendo, alguém está lendo, e alguém gostou do que a gente está fazendo dentro dessa aula, né? Então, é muito gratificante. Quanto tempo já de sala de aula, Melissa? Ensino fundamental, 11 anos, mas tem uma caminhada também de 10 anos na educação infantil anterior. Que bacana. Qual é a sensação de ver uma criança aprendendo a ler, por exemplo? É muito gratificante. Na verdade, é desafiador também. O primeiro ano é uma turma desafiadora, né? Mas é gratificante ver eles lendo, construindo, lendo, depois lendo palavras, lendo frases, escrevendo textos, né? Então, assim, tu chega no final do ano e tu vê como eles estavam no começo e como chegaram no final, né? É uma sensação, assim, de dever cumprir, né? E de pensar, fiz a minha parte, né? Agora segue. Eu não sei se é essa a sensação, mas me parece que a professora com a qual tu aprende a ler e escrever é aquela que tu nunca esquece. É, a que marca. Eu também recordo da minha e de várias histórias que a minha contava, né? Então, eu também penso nisso, né? Eu disse assim, vai ficar neles isso tudo, né? Então, assim, trabalhar de forma lúdica, de forma prazerosa, é algo que fica, a gente sabe que fica, né? Não é só quadro, classe, um atrás do outro, é todo um conjunto, então, lúdico que a gente pensa. E na hora de se planejar a atividade também, eu fico pensando, será que eles vão gostar disso? Será que não vão gostar? Né? E muitas vezes eles não gostam realmente. A gente faz o plano e aplica e eles não gostam. Não é 100% acertado, né? Poxa, isso aí essa turma não gostou, né? Então, não é assim que dá sempre certo, né? Mas, enfim, sempre se acrescenta algo sim. Mesmo... E até a alimentação saudável, né? Claro. Tu deve trabalhar alimentos saudáveis, né? Frutas. Porque, assim, algumas vezes uns não querem experimentar, não querem comer, né? Mas tudo bem, a gente incentiva as famílias também a fazerem, né? Trabalhei uma história que se chama o sanduíche da maricota, que as famílias tiveram que preparar em casa um sanduíche saudável, né? Algumas me disseram, não foi tão fácil, porque meu filho não come nada saudável, eu tive que pensar o que eu ia colocar no sanduíche que fosse saudável para tirar fotos, para mandar para a escola. Então, assim, esse envolvimento da família também, eu acho que faz eles pensarem que também tem que direcionar eles para uma alimentação saudável, né? Que a gente sabe que hoje as mídias puxam para aquele lado do alimento industrializado, né? Que é colorido e gostoso. Fica de lado um pouco essa parte de alimentação. Eles também propuseram a cozinheira fazer uma sopa e disseram os ingredientes que queriam ter na sopa. Então, eles comeram a sopa que a tia Rê preparou, né? Com aqueles ingredientes escolhidos por eles e foi bem bom. Desafio para cozinheira também. Que tem que envolver toda a escola, isso claro. É bom, né? Envolve a escola, envolve os outros colegas, as outras turmas também. Uhum. Legal, Melissa Ferri. Amanda Radaeli, da EMEI Pequeno Príncipe. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. E aí, qual foi teu projeto vencedor? Meu projeto, então, foram os 4 elementos da natureza, né? Terra, fogo, água e ar. E foi bem legal, assim, porque eu atuo no berçário B, na EMEI Pequeno Príncipe, e é a fase que eles estão conhecendo o mundo, conhecendo o outro. Então, foi um projeto anual, né? Trabalhei o ano inteiro com esse projeto, e volta e meia a gente ia explorando cada elemento, né? Com atividades lúdicas, atividades dentro da faixa etária, né?
e foi bem interessante. A gente está falando de berçário, são crianças de meses, né? De 1 a 2. 1 a 2 já. Isso. E como é que foi a resposta, assim? Como é que... Tenta dar algum exemplo. Eles adoram, né? Eles adoram atividades assim no pátio, ao ar livre. Então, foram várias atividades que contribuíram também para o desenvolvimento da fala, do reconhecer o outro, reconhecer o mundo, fazer parte da escola, né? Fazer parte do contexto escolar. As famílias também se envolveram, a gente plantou, a gente mexeu muito com terra, com água, e acredito que a água é sempre uma diversão, né? Toda vez que a gente fazia as bacias exploratórias, eles adoravam. Mexiam na água, batiam na água e davam risada. Então, foi bem legal. E o fogo, como é que tu lidou? O fogo tem que ter um pouco de cuidado, né? Então, eles ficaram afastados do fogo. A gente fez fogueira. E a gente também trabalhou a música do Parabéns para Você, através de uma história que também continha ali o conteúdo do aniversário. Daí eles apagavam a velinha, eu segurava a vela, né, assim, numa distância, e aí eles faziam o sopro, né? Daí eles apagavam o fogo, eles ficavam impressionados, davam risada, daí eu acendia de novo, daí assim ia. E do ar? E do ar a gente trabalhou o vento, né? Sentiu o vento, observou os pássaros. A gente fez também uma atividade de varal, onde eu botei diversos tecidos no pátio da escola, diversos tamanhos, cores. E aí, nesse dia tinha bastante vento, então os tecidos se movimentavam, eles podiam tirar o tecido do grampo, fazer esse movimento de pinça, colocar de volta o grampo, tirar o grampo, pegar o tecido e correr para ver como o tecido voa, né? Então, foram mais ou menos essas atividades. A gente também botou um bambolê com tecidos, onde o bambolê se movia, assim, eles passavam por baixo do tecido. Foi bem legal. Quanto tempo de sala de aula, mano? Eu atuo 8 anos aqui no município já, 4 anos na EMEI Pequeno Príncipe, e com o berçário. Primeiro eu trabalhei com o berçário A e esse ano com o berçário B. Como é que é esse dia a dia com essas crianças? É corrido, é movimentado, porque tudo eles estão se descobrindo o outro, né? Eles estão ali para aprender mesmo, então tem que aprender a comer, aprender a andar, né? Que alguns chegam no início do ano ali sem esses movimentos, né, do andar e do comer. Então, essas atividades também auxiliam nisso, porque quando a gente pega uma panelinha, bota água, bota terra, eles estão fazendo o movimento também da colher, como se fosse a colher levando até a boca, né? Então, todas essas atividades foram pensadas para o desenvolvimento deles, né? Amanda, legal. Eduarda Fraporte é da Érico Veríssimo, também uma das vencedoras do Prêmio Professores que Encantam. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem, bom dia. Bom, então eu sou oficineira de Educação Física e Maker na Escola Érico Veríssimo, pelo turno integral da Rede Calabria. E o meu projeto foi Mentes que Criam e Soluções que Transformam. Esse projeto englobou a turma da T3, que corresponde ao 6º ano do ensino regular, no caso. O Maker, ele fica um pouco distante do entorno da escola, né, ficando no pátio. E ele acaba sendo também um pouco mais quente nos dias de verão agora, né, um pouco mais seco. E como educadora também física, a gente sabe da importância da hidratação, né, do beber água. E era algo que os educandos saíam muito das aulas para fazer, enfim, para ir até o bebedouro da escola e tomar água. Em uma conversa, daí, então, com essa turma T3, a gente precisava pensar algo para solucionar esse problema. O que nós poderíamos fazer para diminuir a quantidade de saídas das oficinas? Eles trouxeram as opções de encher uma garrafa, 1 litrão maior, ou até 1 galão maior. Mas daí a gente pensou, e o que a gente poderia melhorar nisso? Foi então que surgiu a ideia de a gente construir um bebedouro para o nosso espaço Maker, onde todas as outras turmas poderiam usar também. A ideia partiu, então, dos educandos, a gente fez pesquisas, a gente olhou ideias, então foi que a gente começou a construí-lo. O nosso bebedouro, ele é construído com papelão, e dentro do papelão ele tem 1 galão de 5 litros como reservatório.
E para incrementar, então, esse nosso bebedouro, a gente colocou uma bomba que puxa essa água, alimentado por uma bateria. Também a gente tem um botãozinho que é a chave gangorra que liga e desliga. Então, os educandos colocam um copo, colocam uma garrafa, apertam o botão, a bomba é acionada pela bateria, que traz a água pelo um caninho de aquário que nós colocamos por fora, assim, da nossa estrutura e cai a água no copo ou na garrafa dos educandos. Foi um trabalho também multidisciplinar, porque a gente trabalhou muitas coisas e com várias turmas, porque quando a gente estava fazendo os últimos ajustes, os últimos testes, tinham mais turmas dentro do Maker, e daí a gente teve essa interação, e todos adoraram, todos queriam encher a garrafa, porque eles estavam morrendo de sede. Também foi algo que a gente levou para a amostra de trabalhos da rede em novembro, e todo mundo que passava mais ou menos não entendia, assim, será que eu posso apertar? Porque daí a gente escreveu, aperte aqui, né? Daí, coloca um copo e aperta, vê o que acontece. Daí saía a água, daí todo mundo também ficava com muita sede, tava muito calor, precisavam se hidratar. Então foi bem legal toda essa produção. O Maker, que é um espaço para isso, né? Para essas experiências. Lá tem a questão da robótica, impressora 3D, já é o ambiente ideal para fazer essas experiências, né, Eduardo? Isso, as oficinas Maker, elas acontecem a partir da tecnologia. E esse ano, então, foi o meu primeiro ano como oficineira Maker. Eu quis, então, trazer essas problematizações. A partir de um problema, a gente poderia ou teria que criar uma solução. E esse foi um projeto que deu super certo. E os educandos também gostaram muito. Vamos fazer mais ou fica só nesse? Vamos fazer mais, sim. O ano que vem já está sendo construído, como a gente trabalha na rede com o planejamento antecipado, né, até por conta dos materiais. Então, ano que vem a gente já está pensando em coisas diferentes, coisas um pouco maiores, enfim, para a gente construir no Maker. O pessoal está empreendendo, né? Tem sabão, sabonete, jogo de aplicativo, agora esse bebedouro. Tem que pensar algo para as crianças lá, Amanda, também, né? E agora a Ângela Pellegrini, da Mundo Encantado. Tudo bom, Ângela? Bem, Como é que tudo está? bom, tudo certo. E aí, qual foi teu projeto vencedor? O meu projeto foi o Baú Misterioso. Baú misterioso. Baú Misterioso. Na educação infantil. No pré, né, a gente sempre tem como um conteúdo a ser trabalhado o alfabeto, assim como a colega Amelie comentou. Eu também acredito que o trabalho com o alfabeto não tem que ser algo na sequência, sabe? Sequência alfabética. Então, uma amiga que também é prof, a gente troca algumas ideias, e ela me apresentou a história O Varal das Letras. Mas ele seguia a sequência, e lá no meio da história tinha um baú. E eu, meu Deus, a gente vai ter que inventar algo em cima disso. E aí, realmente, foi muito misterioso, porque esse baú vinha com uma lanterna. No começo de tudo, teve uma batida na porta, um mapa com coordenadas, então já começou com localização. Eles exploraram toda a escola, porque começou na nossa sala, passou pela praça, pela quadra, tinha o professor dando educação física, eles já foram lá, chutaram a bola para gol, e passaram da quadra, foram pelos corredores até chegar, passaram pelo refeitório até chegar aqui na biblioteca. E na biblioteca, então, eles encontraram um baú com o livro, que foi a minha inspiração. Dentro do baú, um envelope branco, que não tinha como abrir, na verdade era um papel branco, que explorando com a lanterna eles conseguiam descobrir que letra tinha dentro. E a partir dessa letra, eles começaram a levar o baú para casa. Cada criança um dia levava o baú com uma letra misteriosa dentro. As famílias colaboraram muito, as famílias são muito participativas, assim, engajaram total. E mandavam no dia seguinte um objeto com a letra misteriosa. Então a criança não sabia que letra estava levando, os colegas não sabiam. E a criança trazia no outro dia, só que não era abrir o baú. Então a gente começava com hipóteses, a gente pegava o envelope. Eles descobriam a letra pela lanterna, apagava a luz, eu botava música misteriosa. Então era, né, um mistério, clima. Uma adrenalina. E aí, a partir disso, tinha a letra. Aí nós íamos pro quadro, ou então a gente começava com o jogo da forca, a gente criava gráfico com hipóteses de objetos que poderiam ter vindo com aquela letra.
Aí a gente fazia votação, eles tinham que votar. Era uma diversão. E no final a gente abria o baú. E aí, muita coisa apareceu, as famílias mandavam luva, coisas assim que eu não podia imaginar, sabe? E era uma diversão, porque eles exploravam, eles mexiam, e a partir daquele objeto, a gente criava frases, a gente criava histórias, nós explorávamos o som das letras, aonde aquele objeto, onde a gente usava aquele objeto, para que ele servia. Então, a gente ampliava muita coisa com um objeto por dia. E, inclusive, assim, me chamou a atenção que as famílias engajavam tanto que um dia uma das crianças chegou e me disse: prof, eu tenho um recado. E aí eu fui olhar, uma das mães estava preocupada porque ela tinha um compromisso toda quinta-feira à noite. E ela estava preocupada para que o baú não fosse para casa naquele dia, porque ela não ia poder explorar tanto com a criança. E aquilo mexeu tanto comigo, porque estava longe, talvez, de chegar. O nome dela estava no nosso copinho para ser sorteado. Mas a mãe já tinha aquela preocupação, porque ela botou: eu quero explorar junto com ela, a gente quer viver esse momento. E eu pensei: nossa, eles estão na expectativa de receber, sabe? E aí eles eram em 17, 26 letras, e aí a gente foi explorando. E aí, como ia fazer com as letras faltantes? Não ia dar para todos levarem de novo o baú. E vai, e pensa, explora. E aí, que tal então o baú? Quem será que mandou? Porque o mapa era em formato de mapa de pirata, queimado e tal. E vamos enviar uma carta então pro pirata. Meu Deus, uma carta, quem vai enviar? Fomos para a direção, falamos com a Diri, ela disse: não, mas eu dou um jeito de mandar no porto, em algum lugar. E foi a carta. E os dias foram passando, a gente continuou explorando letras e outras atividades, até que um certo dia, uma música estranha de pirata, algo assim, no corredor toma conta, uma batida na porta, era o pirata. E aí ele chegou com os objetos faltantes, ele tinha recebido a carta, ele sabia tudo que cada criança já tinha levado para a sala, sabe? Então ele interagia, ele fazia essa troca com as crianças. Uma das crianças me disse, aí eu olhei, né, eu disse: fulaninho, o que foi? Meu coração tá batendo. Ele dizia, era uma mistura de emoção, aqueles rostinhos, sabe? Assim, eu nunca vi um pirata, porque o pirata que veio foi muito real, ele tava pintado com os brincos, o cabelão. Foi algo assim. E graças à escola que acredita nisso, porque quando eu comentei, a Diri disse: nós vamos achar um pirata, né? Uma professora com uma ideia maluca dessas, né? Senão Isso, abraça, né? E a Diri comprou a ideia, assim, a escola comprou a ideia, porque até as minhas outras colegas diziam: gente, não dava pra ouvir batida na porta, eles diziam: será que é o pirata? Sabe, ficou aquilo. E foi sensacional, assim. E aí o pirata, nós tínhamos a letra K, ele trouxe kiwi. Algumas crianças, o que é isso, sabe? A textura dele, então foi bem legal. E eu gosto disso, sabe? Desse frio na barriga, até do não saber o que vai vir, porque eu não sabia o que ia vir no baú, então eu também precisava, no momento que, meu Deus, o que eu vou fazer agora com isso? Teve um dos meninos que trouxe um ímã, mas era um prendedor. Quando a gente pegou o envelope, que era o I, e eu peguei o prendedor na mão, meu Deus, o que eu faço agora? E aí ele disse: prof, é o ímã, tá? E eu, beleza, vamos trabalhar o ímã, o que é o ímã, o que ele faz, sabe? Então, para mim também era uma surpresa, era um mistério, mas que foi muito legal, porque não foram, então, só letras. A gente explorou muito além, sabe? Muitos conteúdos, foi muitas disciplinas envolvidas, sabe? Nossa, brilhou o olho, sabe? Eu gostei, e tanto que é o meu segundo projeto, né, que eu inscrevo. Ano passado também eu escrevi. E aí, nesse ano, o que eu inscrevo? A gente tem projeto também da biblioteca e tal. E aí, conversando com a direção e colegas, mas o baú foi incrível, sabe? Eu acho que as pessoas poderiam conhecer a história dele. E deu super certo. Qual é a turma? É pré-B. Pré-B. Isso. Que é de que idade? 5, indo para 6, se preparando para o primeiro ano. Olha só. Quanto tempo de sala de aula, Ângela? Com educação infantil no município de Mussum, 15 anos, e em Encantado, 11. Um bom tempo também, né? Bom tempo. Ensinou muita gente a conhecer as letrinhas. Exatamente. Bom, o nome do prêmio é Professores que Encantam. Vocês têm noção do que vocês representam para as pessoas? Professores que encantam? Amanda? Eu acho bem interessante, assim, porque com certeza é inspirador, né?
inspira outros professores, tanto em atividades, né, compartilhar atividades e se inscreverem também, porque é uma sensação bem legal, é uma coisa única e tem tantos professores com tantos projetos incríveis que podem compartilhar, né? É bem legal essa proposta de compartilhar os projetos, de conhecer o projeto de outros professores, porque às vezes a gente nem vê os nossos colegas de escola, né? Quem dirá outros projetos ou outros profs. Então esse prêmio e esse projeto acho que é bem interessante, assim, bem instigador, inovador também. E até, né, Melissa, no sentido de demonstrar para as famílias, né, que daqui a pouco entregam os filhos para vocês, o quanto vocês também se preocupam em pensar, né, em ter ideias diferentes, criativas, para mobilizá-los também, né, em terem a atenção deles, né? Isso é... Porque é uma forma difícil, às vezes, de manter a atenção do aluno em sala de aula quando a atividade não é tão atrativa, né? Então, a gente procura fazer com que seja atrativa, que quando é atrativa, eles vão para casa contar de uma forma positiva o que está acontecendo, né? E esse envolvimento das famílias também colabora positivamente com a aprendizagem deles, porque não é só a gente em sala de aula também, né? Tem que ter a participação da família também. Igor, já tem que pensar em outro aplicativo aí, daqui a pouco... Sim. Os alunos vão começar a te cobrar, né? Vão cobrar, na verdade eles querem continuar para o ano que vem. Na verdade eu não ia inscrever esse ano aqui. Foram eles que começaram, e o nosso projeto do ano passado, do 6º ano. A gente vai sair esse ano, porque o ano passado a gente teve toda aquela parte da enchente e as coisas, a gente acabou adiando um pouquinho. Daí esse ano eles que vieram atrás disseram, vai sair o projeto ou não vai? Daí a gente deu continuidade e conseguimos fazer. Mas a gente está pensando em algumas coisas para o ano que vem já. Como a colega falou, a gente já pensa para o ano que vem, porque tem que ter todo um planejamento, e se a gente precisa de alguma coisa, a gente já tem que encaminhar, porque durante o ano é muito corrido as coisas, a gente acaba nem se vendo, que nem a Amanda falou, a gente acaba não tendo tempo para nada. Então já tem que se planejar agora para durante o ano aí a gente conseguir. Para ti, assim como professor, o que representa também esse reconhecimento? Tu te realiza na profissão, a matemática, que às vezes ela é meio, né, mas quem sabe usar a matemática se dá muito bem na vida, né, em qualquer carreira, acho que dá para ter uma profissão de sucesso. Como é que é para ti tudo isso? Na verdade o prêmio ali é um incentivo, né, pra gente, é um incentivo, tu acaba... O ano passado eu vi, minha colega ganhou, eu disse, opa, vamos ter que fazer alguma coisa para o ano que vem, né, daí... a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas além disso, além do incentivo, eu acho que é uma forma de todo projeto que a gente faz, a gente acaba mostrando para o aluno que todas aquelas partezinhas que a gente coloca, principalmente na matemática, por exemplo, uma função, ela, olhando em separado, ela não serve para nada, mas quando a gente coloca ela dentro de um projeto, tu vê que aquilo ali é essencial para te dar continuidade no projeto ou para finalizar ele. Aí tu acaba dando sentido para tudo aquilo que tu aprendeu dentro da sala de aula. E eu acho que isso é imprescindível pro processo de ensino-aprendizagem. Que bacana. E aí, Ana, para ti também, o que não digo muda, mas o que te motiva a pensar outras coisas? Como é que tu define aí o próximo ano também em termos de projetos? Vamos ter mais sabonetes, mais produção de sabão? Como é que vai ser? Assim, para mim, esse prêmio que a prefeitura assim, incentiva é um jeito de olhar diferente para a educação, né? Porque até então, o passar no quadro, sentar, olhar, ler um livro, era o que tinha. Quando eu ia para a escola, era assim. Então, fazer diferente é o que dá graça, o que dá o brilho no olhar dos educandos, né? E a gente está ali por eles. Então, nada mais do que fazer um incentivo, ir atrás, procurar, pesquisar, para mudar, né, na vida deles, ter uma coisa diferente. Porque agora pode ser, um projeto, eles gostaram, mas lá no futuro vai fazer o diferencial, né? Eles aprenderam que coisas que iriam pro lixo, como o óleo usado e o papel, era lixo. Agora não, eles têm um olhar, eu posso transformar isso em alguma coisa nova, né? Então, essas premiações de projetos, assim, incentivar o professor a olhar de uma visão diferente, eu acho que é muito bonita, muito inspiradora para todos, né?
E pro ano que vem eu já tô pensando em algumas coisas, talvez alguns bichos diferentes, sala de aula, não sei. E para inspirar eles, né? Porque, por exemplo, a minha área, que é a educação ambiental, ela é, assim, muito necessária para o futuro, né? Principalmente agora com tudo que a gente está vivendo, enchente, mudanças climáticas. Então, quanto mais gente fazer a diferença e a gente ensinar isso desde o pré, é essencial, né? E aí, Eduarda, para ti também, que representa não só o reconhecimento, mas de estímulo para mais? Bom, o prêmio é muito importante, como os colegas falaram, para a gente ser incentivado a pensar fora da caixa. Dentro da área do maker, é muito difícil ensinar ou passar algo para os educandos, porque não é algo do cotidiano deles. Então, trazer algo que eles possam construir juntos, algo que vai ser útil tanto para a sociedade, se for pensar em algo maior, né, quanto para a escola, é muito importante. E isso ser visto é o diferencial, porque assim a gente consegue aumentar as nossas expectativas quanto ao próximo ano, por exemplo, né, e as nossas escolhas também. Pegando o gancho aqui da Duda, né, e da Ana, eu acho que preparar a atividade com intencionalidade também faz toda a diferença, né? Tanto para os educandos quanto para nós professores, né? Então, vamos mexer com terra. E só lá no pátio mexer com terra? Não, né? Acho que se tu prepara uma bandeja exploratória, dependendo do que tu tá trabalhando ali, os alimentos, né, que vêm da terra, ou flores, enfim, preparar um ambiente legal, instigante, é muito mais divertido, mais lúdico, mais bonito, que chama mais atenção, né? Que a gente tem que também pensar no que vai chamar a atenção deles para não, né, desprender dali do foco. Eu acho que faz toda a diferença também, né? Tu pensar num momento diferente, numa proposta diferente, mas com intencionalidade também. É importante. E para ti, Ângela? Vai ter mais coisas misteriosas ano que vem? Sim, eu sou vamos dizer que eu sou uma educadora, uma prof, que vem se modificando, assim, com o tempo. Desde que eu entrei, como a Ana colocou, a gente vem daquele ensino do quadro, do papel, do caderno. Sou muito grata a todas as minhas profs, a todas, né? Mas o que eu vejo, às vezes eu troco com as minhas colegas, a gente tem muito isso, né? Aqui na rede, aqui na escola, a questão da parceria, das trocas com as profs de primeiro ano. A gente vai pegando, eles estão com dificuldade aqui, dificuldade ali. O que eu, na educação infantil, posso melhorar para prepará-los para um primeiro ano? E aí, o que eu vejo que eu venho modificando o meu pensamento? Eu tô tirando muito o papel, aquele registro no papel, e trazendo essas vivências. Eu vejo assim, porque eles linkam, eles trazem isso. Foi aquilo que a gente viu, o dia que a gente foi no refeitório. Tá, mas era de que letra? Ou que quantidade era? Eles vão criando esses vínculos com o que a gente trabalha e essas vivências vão deixando marcas, às vezes, muito maiores do que o papel, daquela atividade do papel. Não que ela não seja necessária. O registro, sim, é necessário. Mas essa mudança, sabe, de visão, principalmente nós, com os menores, a gente tem mais essa possibilidade. E eu vejo que esse prêmio, ele veio, assim, dá um pouco de medo, aquela questão, tu ficou de finalista, tá? E se eu perder, sabe? Mas, nossa, ganhar esse prêmio, meu Deus, eu sou capaz, eu consegui, e os meus colegas também conseguem. Eu tinha minha parceira ali na noite, né? Ela disse, eu também vou escrever o ano que vem. Eu disse, claro, tem que dar o frio na barriga. Ninguém gosta de perder, né? A gente ensina tanto isso para as crianças, né? Perder é normal, faz parte do jogo. Mas ninguém gosta, todo mundo entra para ganhar, né? E sim, é muito legal, como a colega disse, né? É uma valorização na educação. Nós temos muitas exigências, mas também a gente tem resultados, né? A gente é cobrado e o resultado vem, né? Então, é uma troca, assim. E é muito bom, é uma experiência, assim, maravilhosa. Os colegas, sabe, nos dando apoio, confiando no nosso trabalho. Eu sabia, tu é isso mesmo, sabe? Mas às vezes a gente
pelo dia a dia, sabe? É o que eu sempre faço. Que nem eu comentei na sexta, que alguém me questionou assim. Eu disse, foi um trabalho normal. Mas ele deixou suas marcas, um trabalho normal que virou vencedor, sabe? É normal para ti, talvez, que tá no dia a dia, né? Mas para quem... Isso. Eu, que daqui a pouco estou ouvindo pela primeira vez, a gente se surpreende. Aliás, se a gente começar a olhar o todo da educação, aqui de Encantado, por exemplo, que é onde a gente mais acompanha, daria para ter, sei lá, 80 projetos, talvez, inscritos, né? O quanto de projeto que tem nas nossas escolas, de pessoas, de professores, no caso, que dedicam seu tempo a pensar essas ideias, a mobilizar outros colegas, a estrutura da escola, a engajar os alunos. Eu me surpreendo e até digo, vocês são heróis porque conseguem ter essa capacidade de, ao mesmo tempo, de ter que ter a atenção da criança, que às vezes está aí do teu lado pedindo um apoio, e ao mesmo tempo pensando essas ideias para auxiliar essas crianças. Então acho que daqui a pouco esse prêmio teria que ser aberto à comunidade, né? Uma noite especial, assim, para que as pessoas também possam enxergar melhor isso, né? E ter esse reconhecimento da comunidade, que talvez algum outro pai percebe, vê e aplaude vocês, mas o grande público, né? Acho que poderia ser por aí. Tá certo? Quero agradecer demais a presença de vocês, os professores vencedores aqui do prêmio Professores que Encantam, que é um projeto da Secretaria Municipal de Educação e Inovação de Encantado. No nosso podcast Encantado Educa, a gente conversou com o Igor dos Santos, com a Melissa Ferri, com a Eduarda Fraporte, a Amanda Radaeli, a Ângela Pellegrini e também a Ana Giron, alguns professores que conquistaram o prêmio Professores que Encantam. Nós voltamos no próximo podcast do Encantado Educa. Até mais.